Olá a todos, meu nome é Silvio Lopes, bem-vindos ao canal Prepare-se para a Colheita. Este canal tem como objetivo te preparar e estudar os tempos que nós estamos vivendo referente à volta do Senhor Jesus Cristo. Nos últimos vídeos nós estamos estudando Mateus 24, que é a visão escatológica do próprio Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar sequência a esse estudo, a partir do Mateus 24, versículo 9. Eu vou ler o texto e depois nós vamos analisar o texto parte a parte. Hoje eu pretendo fazer do versículo 9 até o versículo 14, que mostra a primeira parte da grande tribulação que está para acontecer em muito breve. Bom, diz assim o texto em Mateus 24, a partir do versículo 9. O versículo 8 diz, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nós estudamos no vídeo passado. Aqui já começa o texto. Então, a partir do 9, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Bem, este texto é o início da grande tribulação, os últimos 7 anos que este mundo vai ver, É a profecia das 70 semanas de Daniel, que falta a última semana, que são esses últimos 7 anos. Esses 7 anos estão divididos em 2 tempos. A primeira parte, de 3 anos e meio, nós vamos falar muito sobre isso no livro de Apocalipse, e a segunda parte, de mais 3 anos e meio, que eles dizem que é o tempo de paz do anticristo, que vai governar o mundo, e o tempo de guerra, que ele vai começar as guerras contra Israel e contra tudo aquilo que confessa o nome do Senhor. Mas se nós analisarmos esse texto, esse tempo de paz que tantas pessoas dizem, nesses primeiros 3 anos e meio, não é verdade, Você já vê que já começa. Aqui o texto no versículo 9 diz, então, Jesus fala antes sobre o princípio das dores, E todas essas coisas são os princípios das dores. Aí no versículo 9 fala, então, ou seja, passou o princípio das dores, depois do princípio das dores, então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, para quem Jesus estava falando? Jesus está falando aqui aos judeus, aqueles que estão destinados a passar realmente pela grande tribulação. Mas todos que confessarem o Senhor Jesus, porque este é o propósito de Deus para esses últimos 7 anos de Israel, reconhecer Jesus Cristo como Messias. É preciso reconhecer Jesus Cristo como Messias para que eles também possam receber a graça. A graça não vem de outra forma. A graça só vem através de Jesus Cristo. A salvação só vem através de Jesus Cristo. Então a única forma, mesmo do povo judeu, mesmo das promessas que eles receberam, eles também pecaram, eles também caíram e precisam do perdão de Deus e precisam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Então todos que começarem a acreditar, todos que confessarem isso, que Jesus Cristo é o Senhor, no tempo do anticristo já vão começar a ser perseguidos, já vão começar a perseguição. Aqui está escrito, então hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados a todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e outros se aborrecerão. Você vê que vai ser uma luta muito grande, porque vai estar em guerra contra o mundo, contra o anticristo que governa o mundo agora em modo físico. Então as pessoas vão se trair, as pessoas vão se aborrecer. Por quê? Porque vão estar lutando pela sua fé. Agora imagina comigo, queridos. Todos os judeus conhecem a história de Jesus Cristo, sabem de Jesus Cristo.
Principalmente os crentes que não foram arrebatados também conhecem Jesus Cristo. Agora imagina eles saberem, todos saberem o que aconteceu naquele dia, que é o arrebatamento da igreja, e eles terem ficado. Eles vão lutar, eles vão perceber, a fé deles vai crescer espontaneamente, porque eu perdi o arrebatamento, eu perdi o tempo de ser arrebatado no tempo certo. Agora eu vou ter que lutar, agora eu vou ter que manter firme a minha fé. E queridos, vai ser uma luta desde o início da grande tribulação. Vai começar a perseguição. Aqui está escrito, né? Serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Nós sabemos que existe um falso profeta que está profetizado, né? A besta, a segunda besta que saiu da terra, que é a besta e o falso profeta. E esse falso profeta, o falso profeta, ele vai profetizar também neste tempo. Só que haverá outros falsos profetas que surgirão neste tempo, além do falso profeta que já está profetizado na Bíblia. Então muitos falarão mentira, muitos falarão, né, e contarão histórias mentirosas, né, muitas coisas vão acontecer referente a esse assunto neste tempo da grande tribulação. Então a terra, o mundo vai estar um caos e a luta será contra aqueles que confessam Jesus Cristo. É para os judeus, porém haverá mais uma chance de salvação neste tempo da grande tribulação. E surgirão falsos profetas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Este texto está relatado, alguns colocam esse texto como sendo já para este tempo, né? Sobre o amor estar se esfriando. Eu não digo que isso não é verdade. De fato, o amor está se esfriando cada vez mais. Porém, neste tempo da grande tribulação, esta profecia está escrita para esses últimos 7 anos. O amor de muitos se esfriará por causa da iniquidade. A iniquidade, nesses 7 anos de governo de Cristo, ela vai se multiplicar muito mais. E também o amor se esfriará por conta desse grande aumento de iniquidade que vai acontecer neste mundo. Será um período de trevas para este mundo. 7 anos de pura trevas. Satanás, de forma corpórea, né, ele vai estar governando através do anticristo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso eu digo, querido, que vai haver salvação na grande tribulação, porque Jesus está falando sobre a grande tribulação, está falando para os judeus, aqueles que perseverar, passar por esse tempo e não negar a sua fé, vai conseguir a salvação, né? Será salvo. Então Jesus está falando aos judeus e aos crentes que, conhecendo essa história, não foram arrebatados. Estarão aqui na terra e passarão por toda essa tribulação também. Mais para frente nós vamos falar sobre a questão da mácula de Cristo, da perseguição, como vai ser. Isso está escrito no Apocalipse, né? Mas aqui nós sabemos que desde o começo da grande tribulação já começará a perseguição. O tempo de paz não é bem um tempo de paz, é um tempo de estruturação, mas a perseguição contra aqueles que confessam Jesus Cristo, pelo que está escrito nesse texto de Mateus 24, já vai começar a partir dos primeiros dias dos 7 anos de grande tribulação. E aqui fala, no versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então sim, aí virá o fim deste mundo. Quando? Quando o evangelho do reino for pregado a todas as gentes e todas as nações. Bom, eu queria chegar nesse ponto. O que é o evangelho do reino? Meu querido, o evangelho do reino não é bem o evangelho que nós estamos ouvindo muito por aí nesses dias. Perceba que é o evangelho do reino que trata esse texto. Bom, existe uma linha de raciocínio, né? Um pensamento, que as pessoas falam sobre o evangelho da graça e o evangelho do reino. Que o evangelho da graça é o evangelho que foi confiado a Paulo para pregar às igrejas. E o evangelho do reino é o evangelho dos judeus. E por isso será pregado nesse tempo da grande tribulação. Porém, eu acredito, queridos, que
O Evangelho da Graça é para o judeu também, assim como o Evangelho do Reino não é só para o judeu, é para a igreja. Porque no final de tudo, esta história é contada sobre um governo, um reino que está vindo governar a terra e tomá-la das mãos do inimigo. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Então qual é o Evangelho? Qual é a boa notícia? É que o reino dos céus irá governar a terra novamente, irá restaurar a terra, irá restaurar o homem, irá restaurar tudo em sua originalidade novamente. Então o que é o Evangelho do Reino propriamente dito? O Evangelho do Reino, a boa notícia, as boas novas é: Jesus vai vir governar a terra. Nós ouvimos muito sobre prosperidade, sobre cura, sobre libertação. Sim, querido, tudo isso faz parte, mas olha só, quando Jesus passou por esta terra e fez esses milagres, perceba que os milagres aconteciam só aonde ele estava. Então, aonde ele estava? Estava em Israel. O Senhor não veio senão as ovelhas perdidas de Israel. Jesus veio para Israel, e eles não o receberam. Porém, olha só, os milagres aconteciam onde Jesus estava. Então, onde Jesus estava, as pessoas eram curadas. Onde eles estavam, as pessoas recebiam a bênção e vinham até o Senhor e viam o milagre e o poder do Senhor Jesus. Eram libertas dos demônios. Só que era só onde ele estava, ou onde estava um representante do reino dos céus, um apóstolo, que também orava e as coisas aconteciam. Mas era só naquele local. Porque Jesus estava mostrando o que haveria de ser o reino dos céus. Então no reino dos céus não há doença, no reino dos céus não há prisão por demônios, no reino dos céus não há morte, por isso ele ressuscitou tantas pessoas neste tempo. Ele mostrava o que é o reino dos céus e qual a sua filosofia e o que vai vir para o mundo realmente. Só que quando o Senhor Jesus vier governar a terra, ele vai governar o mundo inteiro. Então no mundo não haverá doença, no mundo não haverá morte, no mundo não haverá prisão, no mundo não haverá mentiras. A terra será governada pelo reino. Então o que é a mensagem do reino? A mensagem do reino é: um reino perfeito e glorioso está vindo tomar as rédeas da terra. O Senhor Jesus governará para sempre. Não é uma questão de o Senhor fará prosperidade na sua vida, o Senhor te dará isso, o Senhor resolverá todos os seus problemas, o Senhor te dará cura. Querido, essa não é a mensagem do Evangelho, mas esta era a obra para mostrar o que estava por vir. Um reino perfeito, justo, com um rei justo e verdadeiro. E este Evangelho do reino, o verdadeiro, Jesus está vindo, o reino está vindo e governará a terra, será pregado a todas as gentes, a toda a terra. E então sim, virá o fim. E aí o mundo encontrará o fim, o mundo encontrará os seus últimos dias e dará lugar ao governo do reino dos céus, que será maravilhoso e perfeito, onde nós viveremos nossa plenitude e origem, onde a terra será restaurada e será de novo a mais bela, como era no início, sem a mão do homem, sem a mão de Satanás. Ela vai ser restaurada, o governo será perfeito, justo e verdadeiro, não haverá mais mentiras e ilusões, nós seremos prósperos, terá igualdade, o reino perfeito de um rei perfeito, com pessoas transformadas e de volta à sua origem e essência espiritual. É isso que é o Evangelho do Reino. O reino está vindo, Jesus está vindo governar e a terra verá os seus melhores dias. Meu querido, eu vou parar por aqui nesta mensagem. Eu queria ler do 9 ao 14. Então começou aqui a parte da grande tribulação e o Evangelho do Reino será pregado, Eu vou continuar nos próximos vídeos, no versículo 15 até o versículo 51, conforme der, Então eu vou começar no versículo 15 e vou até os próximos, até dar mais ou menos aí 15 minutos de vídeo, ou no máximo 20 minutos, tá bom? Meu querido, Deus abençoe, que Deus te guarde. E até o próximo vídeo.